Hoje o nosso vídeo é para você que quer vir trabalhar aqui em Portugal. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e espero poder te ajudar. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa um like no vídeo, compartilha com seus amigos para esse vídeo poder chegar para mais pessoas. Eu vou contar um pouco da minha história para que vocês possam entender. Meu nome é Isabela, sou advogada. Atualmente moro em Portugal, mas eu me formei no Brasil, passei na prova da Ordem dos Advogados lá no Brasil. Então, desde sempre, a minha criação foi voltada para o estudo. A minha vida inteira eu estudei para fazer universidade, até trabalhei por cerca de 1 ano e meio como secretária, também em uma universidade, mas era um trabalho assim bem confortável. Entrei então numa universidade estadual e durante a graduação eu fui mãe, me casei, então não trabalhei, eu me dediquei à maternidade e à universidade. Assim que eu me formei, eu também, já no último ano da faculdade, fiz a prova da Ordem dos Advogados e passei. É uma prova que exige muito estudo, muita dedicação. Então, assim que eu fechei esse ciclo de estudos e de ser advogada, nós decidimos vir para Portugal. Então, era um momento assim que eu tinha muita vontade de atuar, né? De ir para o mercado de trabalho, de botar em prática tudo aquilo que eu havia estudado. Eu estava com essa sede. Mas, por conta do doutorado do Júlio e pensando nas oportunidades da nossa família, decidimos vir para cá. E algo que eu vi de bom é que Portugal também poderia exercer sem ter que fazer uma nova prova. A Ordem dos Advogados aqui de Portugal tem um sistema que nós podemos nos inscrever tendo a inscrição no Brasil. Então, já vim com toda a minha documentação, me preparei bem para fazer isso assim que chegasse aqui e assim eu fiz. Vim com todos os meus documentos, o dinheiro que eu precisava para a inscrição na ordem. Porém, eu também sabia da minha realidade, né? Eu e o Júlio, nós não viemos com muito dinheiro. Então, nós sabíamos que chegando aqui nós precisaríamos sim de trabalhar. E como acho que a maioria dos brasileiros que vêm pra cá, quando alguém me perguntava, e aí, o que você vai fazer lá? Olha, de cara eu vou trabalhar no emprego que tiver, na vaga que tiver disponível eu vou trabalhar, eu tô disposta a trabalhar. E vim com esse espírito. O objetivo maior, advogada, exercer a minha profissão aqui em Portugal, mas sabendo que para isso provavelmente eu teria que passar por outras funções antes. E foi assim que aconteceu. Chegando aqui, eu me inscrevi muito rápido na ordem, em poucos dias eu já era uma advogada também em Portugal e tinha os meus primeiros clientes. Porém, eu precisava também trabalhar, ter um dinheiro mensal. Eu não podia ficar dependendo de dinheiro vindo do Brasil e muito menos apenas com aquilo que nós trouxemos. Então, logo de cara, eu fui atrás de empregos. E na cidade que eu estava, que é Évora, não tinham assim muitas vagas. Eu não via vagas na minha área, por exemplo. As vagas de advogado eram para cidades maiores. Eu teria que fazer essa mudança, o Júlio ia estudar em Évora, ficaria um pouco difícil. Então, o que eu fiz? Num primeiro momento, eu resolvi ir em áreas que não tinham nada a ver comigo. Então, assim, no Brasil, minha única experiência tinha sido como secretária, estudante, mãe, dona de casa. Eu nunca tinha trabalhado em qualquer outro serviço pesado. E a primeira vaga que eu encontrei foi de auxiliar de cozinha. Então, assim, com 28 dias aqui, eu comecei a trabalhar em um restaurante. Foi muito bom, porque foi rápido. Então, assim, passado o primeiro mês, eu já comecei a ganhar em euro para pagar as contas em euro. O restaurante, ele era muito certinho, então fez toda a parte de documentação que era necessário, pagava as minhas contribuições corretamente e eu recebia ali um salário justo para aquele cargo naquele momento. Era realmente o que se ganhava. Eu era muito respeitada lá por eles. É interessante que era um restaurante que tinha mais de 30 anos e eu fui a primeira brasileira a trabalhar. E eles me tratavam super bem, queriam aprender sobre a cultura do Brasil. Eu também aprendi muito com eles, aprendi muito sobre a cultura dos portugueses, conheci pessoas muito legais, aprendi muito sobre a culinária, né? Alentejana especificamente, que o restaurante era um restaurante de pratos típicos do Alentejo. Comia muito bem, gente. Todo dia eu comia um prato diferente, podia escolher o que eu quisesse ali, então foi muito legal essa experiência. Mas, por outro lado, foi muito doloroso, muito difícil. Por quê? O meu psicológico não estava preparado. Eu, como falei, no Brasil eu nunca tinha trabalhado em uma função pesada. Então eu sempre falava, vou trabalhar em tudo, mas viver isso no dia a dia, acordar diariamente,
para trabalhar em algo que não tinha nada a ver com o que eu vivia até ali, não tinha nada a ver com as minhas experiências e não tinha nada a ver com o que eu estaria vivendo, porque eu acabei de me formar, eu poderia estar trabalhando na minha área, foi bem difícil eu manter o equilíbrio psicológico. Todo dia antes de eu ir trabalhar, eu dava uma passadinha nas redes sociais e eu via as minhas amigas indo pro escritório, trabalhar, bem arrumada, aquela rotina, e eu pensava, nossa, e eu aqui? Então eu confesso que foi muito triste, foi o período mais difícil pra mim aqui. E eu fiquei 6 meses no restaurante, apesar de ser difícil, isso que eu acho que é interessante, eu não tinha maturidade pra isso, foi muito difícil, mas eu não desisti em nenhum momento. Eu continuei firme enquanto eu precisava e fazendo bem feito o meu trabalho. Eu trabalhava, para vocês terem uma ideia, cerca de 9 horas diárias, em pé, descascando de 10 a 20 quilos de batata e depois limpando a cozinha. Eu entrava às 8 e teoricamente eu deveria sair às 16, mas eu nunca saía às 16. Sair às 17 era bom. E assim, não é 9 horas o que eu pensava quando eu entrei, com 1 hora de almoço, nada disso. Era essas horas todas seguidas, em pé, sem horário de almoço, sem horário de café, e acreditem ou não, tinha dias que até para ir no banheiro era difícil. Então assim, quando eu entrei, o almoço era só quando eu saísse, aí eu disse que eu tinha fome. Então assim, pelo menos isso foi bom, porque eu passei a almoçar ali por volta do meio-dia, mas eu almoçava só o tempo de comer o prato de comida, em pé, às vezes do lado do lixo, às vezes quando tinha uma cadeira sentada. Então um ritmo de trabalho totalmente intenso, sem nada de descanso, de horário de pausa, de descanso. Então assim, para muitos isso já é super natural, já é super normal, mas não tinha nada a ver comigo. Então isso, olha, no início, doía muito minha perna, meu pé, cortei toda a minha mão na primeira semana de trabalho, porque descascar 10, 20 quilos não é igual descascar o legume lá na sua casa. Então foi bem doloroso eu me adaptar. E outra questão, manter a calma, porque é algo que foi para mim muito difícil. Eu não conseguia ter a percepção que isso era o começo, que era uma fase que ia passar. Não, eu achava que a minha vida ia ficar naquilo ali, isso me desesperava, porque eu não tinha esse objetivo. E na realidade não, era um momento, ele ia passar. Assim como passou, foi muito bom, além de toda a parte cultural que eu ganhei, também o dinheiro que eu pude ali para pagar boa parte das nossas despesas nesse início. Então foi muito importante trabalhar. E aí chegou uma fase que eu comecei a mandar currículo para cidades grandes, porque eu decidi que de fato não ia ficar assim. Mas, gente, eu mandei muito currículo, muito. E tive retorno de um ou outro, não deu certo nenhum emprego para eu ser contratada. Mas eu acho que foi coisa realmente de Deus, porque o meu esposo sempre me falou, não é para você chegar aqui e ir trabalhar, você precisa empreender, você precisa fazer o seu emprego. E dito e feito, no momento que eu resolvi botar a minha cara, falar com as pessoas, falar para que eu estava aqui, o que eu sabia, eu comecei a conquistar mais clientes. Os meus clientes foram se multiplicando, e hoje eu posso estar trabalhando na minha área, sendo minha própria chefe, tendo o dinheiro necessário e não preciso nem procurar um emprego de advogada e nem procurar um emprego em outra área. Hoje, quando eu vou em um restaurante, eu valorizo muito mais as pessoas que estão ali e até a comida que chega na mesa, porque hoje eu sei o quanto foi trabalhoso, que não é chegar ali 1 hora antes para cozinhar. As pessoas estão ali desde cedo fazendo vários preparos para aqueles pratos. Então isso também foi um crescimento pessoal, eu viver essa realidade. E eu admiro muito quem vem para cá e trabalha e realmente se joga. Por quê? Muitas pessoas, acreditem, quando estão no Brasil falam, vou trabalhar de tudo, tal. Quando chega aqui, a maioria das vagas disponíveis, elas são vagas que têm turnos rotativos, elas são vagas de limpeza, em restaurante, que trabalha à noite, finais de semana. E aí muitas pessoas já, aqui não, e acaba não trabalhando e diz que Portugal não tem emprego. Não, Portugal tem emprego, só que a pessoa, ela tem que estar disposta. E esse estar disposto, na maioria das vezes, é diferente do que você está fazendo no Brasil. Porque quem já trabalha com esses empregos vai chegar aqui e não vai viver essa dificuldade psicológica que eu vivi. Se no Brasil eu já trabalhasse na limpeza, na cozinha, eu ia achar ótimo aqui, porque essas pessoas aqui conseguem ter qualidade de vida.
vida. Por mais que o meu trabalho lá na cozinha era diferente, mas a quantidade de coisas que eu conseguia fazer, a dignidade que a nossa família podia viver num mês é muito maior do que no Brasil, infelizmente. A pessoa trabalha lá no Brasil de auxiliar de cozinha, o que ela vai conseguir fazer com o salário dela dificilmente vai ser o que eu podia fazer aqui ganhando o salário mínimo de auxiliar de cozinha. Então, eu vejo esse lado, que quem já tem essa vivência no Brasil é muito mais fácil. Por exemplo, o meu esposo, ele quando chegou trabalhava no Uber Eats e ele é professor. Porém, ele já é professor há 10 anos e antes disso, ele começou a trabalhar muito novo, ele teve outra realidade, já trabalhou em fábrica, já trabalhou de entregador no Brasil, já trabalhou até de garçom. Então, assim, para ele o psicológico não foi tão sofrido quanto para mim. É porque não tinha nada a ver com a minha vivência. Só que eu superei isso e continuei firme e forte para ganhar aquele dinheiro que eu precisava. E aí eu fui conseguindo evoluir e ganhar o meu espaço dentro da minha área. E hoje eu tô bem feliz atuando aqui como advogada autônoma e fazendo cada dia mais clientes. E assim, quem vem para cá para atuar em uma área profissional que já atua no Brasil, vai precisar passar por isso de trabalhar em outros empregos, caso de não ter dinheiro. Porque você pode falar para mim, eu vou ir para advogar e eu tô levando dinheiro para viver muito tempo, ou eu já estou indo com dinheiro para empreender. Então você não vai precisar viver essa realidade de trabalhar fora da sua área. Porém, quem quer trabalhar única e exclusivamente, por exemplo, sou advogada, só quero arrumar um emprego de advogada. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil chegar aqui e dentro de um mês, 40 dias estar trabalhando de advogada. E aí, se você não tiver dinheiro para se manter, o que vai ser feito? Qual é o seu plano, né? Você vai ter coragem de trabalhar na vaga que tiver naquele momento? Ou você tem um dinheiro vindo do Brasil todo mês para se manter? Como que é, né? Cada um tem uma realidade. Meu objetivo era advogar, mas eu não tinha dinheiro para me manter se fosse necessário um ano aqui com a minha família, né? Tem meu esposo, uma filha, a gente não tinha todo esse dinheiro. Quando a gente pega os nossos reais e transforma em euros, é triste. Então, assim, a realidade, a maioria das pessoas que chega aqui é precisar trabalhar fora de sua área, até entrar no seu mercado de trabalho. Então essa é a minha experiência, eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Siga as nossas redes que eu vou deixar aqui, curta nosso vídeo, compartilha com os amigos, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta que eu vou te responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!